Hoje, vamos explorar um pequeno órgão em nosso cérebro que, apesar de seu tamanho minúsculo, carrega consigo séculos de mistério, teorias e até um apelido bastante sugestivo: o terceiro olho. Estamos falando da glândula pineal. Para alguns, é apenas uma estrutura biológica que regula o sono. Para outros, é a ponte entre o corpo e o espírito, a sede da alma, ou um portal para dimensões ocultas. O que a ciência realmente sabe sobre ela e o que ainda permanece inexplicado. Prepare-se para desvendar os segredos da glândula pineal, uma jornada que é, sem dúvida, difícil de se acreditar. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas curiosidades. A glândula pineal é uma estrutura pequena, do tamanho de uma ervilha, localizada bem no centro do cérebro, entre os dois hemisférios. Ela tem uma forma cônica, o que inspirou seu nome. Pineal vem do latim pinea, que significa pinha. A ironia é que algo tão pequeno pode ter gerado tantas teorias grandiosas ao longo da história. Por sua posição central e sua natureza enigmática, ela tem sido objeto de fascínio desde a antiguidade. Os antigos egípcios já tinham algum conhecimento sobre a importância de estruturas cerebrais, e alguns historiadores sugerem que o olho de Horus, um símbolo poderoso, pode ter alguma conexão simbólica com a glândula pineal. Mais tarde, na Grécia Antiga, o médico Herofilo a descreveu como uma válvula que regulava o fluxo do pensamento. Ele estava, de certa forma, no caminho certo, embora ainda sem a compreensão total. Mas foi o filósofo e matemático francês René Descartes, no século XVII, quem realmente popularizou a ideia da pineal como um centro de consciência. Descartes, um dualista convicto, acreditava que a mente, a alma, e o corpo eram entidades separadas. Ele precisava de um ponto de conexão entre elas, e a glândula pineal, por ser uma estrutura única, não duplicada como outras partes do cérebro, e central, foi eleita por ele como a sede principal da alma, o lugar onde os pensamentos são formados e onde a alma se comunica com o corpo. Para Descartes, era ali que a alma exercia suas funções e de onde ela enviava espíritos animais para todo o corpo. A ironia é que um dos maiores pensadores da história deu à pineal um papel quase místico, mesmo buscando uma explicação científica. A ciência moderna, claro, trouxe uma compreensão muito mais concreta da glândula pineal, afastando-se das visões puramente filosóficas, mas sem diminuir sua importância. Hoje, sabemos que a principal função biológica da pineal é a produção e secreção de melatonina. A melatonina é um hormônio crucial que desempenha um papel fundamental na regulação do nosso ciclo circadiano, o nosso relógio biológico interno, que controla o sono e a vigília. A glândula pineal é sensível à luz. Ela produz mais melatonina no escuro, sinalizando ao corpo que é hora de dormir, e menos melatonina na presença de luz, nos mantendo acordados. Essa conexão direta com a luz e o ritmo natural do dia e da noite já é, por si só, difícil de acreditar. Mas, se a ciência já desvendou a função da melatonina, por que a glândula pineal ainda é envolta em tanto mistério? Quais são as outras funções que a ciência ainda não compreende totalmente e quais são as teorias mais ousadas que ligam essa pequena glândula à espiritualidade e à consciência, para além do que os livros de biologia nos contam? Apesar de a ciência ter solidificado o papel da glândula pineal na produção de melatonina e na regulação do sono, o fascínio em torno dela não diminuiu. Pelo contrário, aprofundou-se. A maneira como essa pequena glândula capta informações sobre a luz ambiente e as traduz em sinais hormonais para todo o corpo é um processo biológico espetacular que muitos consideram difícil de acreditar. Ela não possui conexões diretas com o nervo óptico, mas recebe informações sobre a luz através de um caminho indireto que envolve o hipotálamo, agindo como uma espécie de
olho interno para o corpo. Mas a glândula pineal faz mais do que apenas produzir melatonina. Pesquisas recentes sugerem que ela pode estar envolvida em outras funções biológicas importantes. Há estudos que investigam sua participação na regulação da puberdade e no desenvolvimento sexual. Acreditava-se que a pineal, através da melatonina, inibiria o início da puberdade e que sua calcificação precoce poderia estar ligada à puberdade precoce. Essa correlação complexa entre uma glândula cerebral e um processo tão fundamental do desenvolvimento humano expande ainda mais o mistério. Além disso, a pineal também pode ter um papel na função imunológica e na modulação do humor. A melatonina, além de seu efeito no sono, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que a coloca no centro de pesquisas sobre o combate ao estresse oxidativo e sua influência em diversas doenças. A conexão entre o sono de qualidade, o sistema imunológico robusto e o bem-estar mental é cada vez mais clara, e a pineal está no centro de tudo isso. Um aspecto da glândula pineal que tem gerado muita discussão é sua tendência a calcificar com a idade. Observa-se que, em muitas pessoas, depósitos de cálcio se acumulam na pineal, um processo conhecido como calcificação. Embora a medicina convencional muitas vezes considere isso um processo natural de envelhecimento, alguns pesquisadores e teóricos sugerem que essa calcificação poderia prejudicar a função da glândula, diminuindo sua capacidade de produzir melatonina e talvez de exercer outras funções ainda desconhecidas. Esse é um ponto de grande debate e especulação, onde o conhecimento científico ainda está em expansão. E é aqui que entramos nas teorias mais ousadas que ligam a glândula pineal ao seu apelido de terceiro olho e ao mundo da espiritualidade e da consciência. Para muitas tradições esotéricas e místicas, a glândula pineal é vista como um centro energético, uma porta de entrada para a intuição, a percepção psíquica e estados alterados de consciência. Essa visão remonta a civilizações antigas e filosofias orientais, onde a abertura do terceiro olho é associada à iluminação e à sabedoria. Essa sobreposição entre ciência e misticismo é o que torna o tema ainda mais difícil de acreditar. Teóricos modernos, por exemplo, como o Dr. Rick Strassman, popularizaram a ideia de que a glândula pineal poderia ser a produtora de DMT, uma substância psiquedélica natural. Strassman, em seus estudos, levantou a hipótese de que a DMT poderia ser liberada pela pineal em momentos-chave da vida, como o nascimento, a morte, experiências de quase morte ou estados de meditação profunda, sendo responsável por visões e experiências espirituais intensas. Essa teoria, embora ainda muito especulativa e sem comprovação científica definitiva, alimenta a imaginação de muitos. Mas o que a ciência diz sobre a possível produção de DMT pela glândula pineal? Há alguma evidência concreta? E como separar os fatos biológicos das interpretações esotéricas para entender a verdadeira complexidade do nosso terceiro olho? Aprofundando nas teorias sobre a glândula pineal e a possível produção de DMT, é crucial diferenciar o que a ciência já estabeleceu do que ainda é campo de hipótese e especulação. A discussão é complexa, e a linha entre o fato biológico e a interpretação esotérica é frequentemente borrada, o que torna todo o tema ainda mais difícil de acreditar. Apesar da popularidade da teoria do Dr. Rick Strassman sobre a glândula pineal como fonte de DMT em humanos, a evidência científica direta e conclusiva ainda é limitada. Strassman realizou estudos importantes sobre os efeitos do DMT administrado externamente em humanos, mas a prova de que a pineal humana produz e libera DMT em quantidades significativas, especialmente em momentos de experiências espirituais, ainda não foi solidamente estabelecida. O que se sabe é que o corpo humano tem a capacidade de sintetizar DMT, e pequenas quantidades podem ser encontradas em vários tecidos. Estudos em animais, como ratos, mostraram que a glândula pineal de roedores pode, de fato, sintetizar DMT,
No entanto, traduzir essas descobertas diretamente para humanos é um desafio, e as concentrações e as condições de liberação ainda são um mistério. A ausência de um mecanismo claro para a liberação maciça de DMT pela pineal humana em momentos específicos, como nascimento ou morte, permanece como um grande ponto de interrogação para a comunidade científica. A glândula pineal, como um órgão neuroendócrino, é sem dúvida uma estrutura fascinante e suas funções biológicas são vitais. No entanto, grande parte do misticismo e das teorias espirituais que a circulam derivam de interpretações culturais e históricas, e não de comprovações científicas diretas. Isso não diminui o valor dessas perspectivas espirituais para muitas pessoas, mas as posiciona em um domínio diferente do que pode ser medido e replicado em laboratório. Um aspecto intrigante da glândula pineal, que contribui para o seu ar de mistério, é a presença de cristais de hidroxiapatita em seu tecido. Esses microcristais foram descobertos em 2002 por um estudo liderado por J.C. Byas e podem ser capazes de interagir com campos eletromagnéticos. Essa descoberta levou a algumas teorias que sugerem que a pineal poderia atuar como uma espécie de antena biológica, captando informações ou energias que vão além dos 5 sentidos convencionais. Embora essa seja uma área de pesquisa ainda muito incipiente, a simples ideia de que uma estrutura tão pequena em nosso cérebro possa ter propriedades eletromagnéticas. A conexão entre a glândula pineal e a luz vai além da produção de melatonina. A pineal é o principal órgão que traduz a informação luminosa em sinais hormonais que influenciam uma vasta gama de funções corporais, inclusive o sistema imunológico, a regulação hormonal e até mesmo o comportamento. Ela é, em muitos aspectos, o maestro do nosso ritmo biológico, sintonizando nosso corpo com o ambiente externo de uma forma extremamente precisa. Outro ponto de interesse é a relação da pineal com certas doenças neurológicas e psiquiátricas. Desregulações na produção de melatonina e na função pineal têm sido associadas a condições como depressão, transtorno bipolar e alguns distúrbios neurológicos. Isso ressalta a importância da glândula não apenas para o sono, mas para a saúde mental e neurológica em geral. Mas se a ciência ainda tem tanto a descobrir sobre essa pequena glândula, quais são os avanços recentes na pesquisa que podem finalmente desvendar seus mistérios? Que tecnologias estão sendo usadas para explorar suas funções mais profundas e separar o fato da ficção? E qual o verdadeiro potencial da glândula pineal para a medicina e para a nossa compreensão da consciência humana? Uma das áreas de pesquisa mais promissoras envolve o uso de técnicas avançadas de neuroimagem. Tecnologias como a ressonância magnética de alta resolução, ou IRM, e a tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, permitem aos cientistas observar a glândula pineal com um nível de detalhe sem precedentes. É possível mapear sua estrutura, detectar a presença e o grau de calcificação e até mesmo monitorar a atividade metabólica em tempo real. Essas ferramentas são cruciais para entender como a pineal interage com outras regiões do cérebro e como sua função pode ser afetada por diferentes condições. Outro avanço significativo está na biologia molecular e na genética. Os pesquisadores estão sequenciando o genoma da glândula pineal para identificar os genes expressos especificamente nesse tecido. Isso pode revelar novas proteínas e vias bioquímicas que estão envolvidas na produção de melatonina, mas também em outras funções menos conhecidas. A manipulação genética em modelos animais, por exemplo, permite investigar o impacto de genes específicos na função pineal e em comportamentos relacionados ao sono e ao humor. A compreensão aprofundada da pineal um dia pode levar a novos tratamentos para essas condições. E quanto às teorias mais esotéricas? A ciência, por sua natureza, exige evidências empíricas. Embora muitas das afirmações sobre o terceiro olho como um centro de percepção extrasensorial ou portal para outras dimensões permaneçam fora do escopo da ciência atual, a pesquisa sobre a consciência em si é um campo em expansão.
À medida que entendemos mais sobre a complexidade da rede neural do cérebro e a interação entre substâncias químicas e estados de consciência, é possível que novas perspectivas sobre a pineal surjam. Apesar de todas as descobertas, a glândula pineal continua a ser um mistério em muitos aspectos. Sua localização central, sua sensibilidade à luz, sua calcificação e as inúmeras teorias que a circundam garantem que ela permanecerá como um objeto de fascínio para cientistas, filósofos e entusiastas da espiritualidade. Ela nos lembra que mesmo no órgão mais complexo do universo conhecido, o cérebro humano, ainda existem pequenas estruturas com um potencial enorme para expandir nossa compreensão de quem somos e de como funcionamos. E essa pequena ervilha no meio do nosso cérebro, com seus segredos guardados, é, sem sombra de dúvidas, difícil de acreditar. O que essa história te faz pensar sobre os limites da ciência e os mistérios do corpo humano? Você acredita que a glândula pineal guarda segredos ainda maiores do que a ciência pode explicar? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas curiosidades. Até a próxima!